Oi, gente! Como vão, pessoas felizes? Estamos aqui felizes também com vocês. Espero que vocês estejam, porque a gente tá. Robson, eu tenho uma pergunta pra fazer só pra introduzir o nosso tema aqui. Ai. Se Jesus é nosso pai, Deus é nosso avô? Não, mas falando sério, a gente vai falar sobre Trindade, que é um assunto que na minha cabeça, assim, ó, não cabe. Eu penso, eu não chego em lugar nenhum. Então, legal. primeira coisa que eu queria entender, Robson, porque assim, você vai ler a Bíblia, você não vê claramente a palavra Trindade. Então, como que a Bíblia fala desse elemento 3 em 1? E claramente você não vai ver a palavra Trindade na Bíblia por uma razão. Essa palavra não está na Bíblia. Essa é só uma expressão para a gente explicar algumas coisas. E se não cabe na sua cabeça, ótimo, começamos bem, porque não cabe mesmo. É grande demais para as nossas pequenas mentes, mas o que dá para entender a Bíblia vai dizer. E começando da sua pergunta, que eu dei uma zoada, mas é uma pergunta super boa, é porque se Jesus é o nosso pai, Deus é o nosso avô, ou essa expressão pai, filho, espírito, elas não são expressões necessariamente divinas, elas são expressões humanas. Então é a maneira como Deus usou para que a gente compreenda Ele a partir da circunstância que nós estamos. Entendi. Entende? Uhum. Há uma explicação. E a Bíblia é muito cuidadosa, muito carinhosa com isso, para se esforçar para que a gente compreenda. E os elementos usados para a nossa compreensão são os elementos que nós temos. Nós não vivemos na realidade do céu, nós vivemos na realidade da terra. Nosso foco é o céu. Então é pai, é coisa que eu tenho, que eu sei que é filho, exatamente assim. Uhum. Então é para trazer mais essa realidade pra gente. Pra gente. A gente pode começar de alguns lugares onde eles estão pra gente entender algumas coisas. Por exemplo... Porque, ó, você que tá assistindo a gente agora, se você tem alguma dúvida, que em algum momento do vídeo você não se sentiu respondido, não se sentiu atendido, comenta aí a sua dúvida que depois a gente volta nos comentários para poder ajudar. Mas o que a gente vai fazer aqui é uma construção de um pensamento para chegar a uma compreensão da Trindade. Uau, bora então, lá. A gente vai dar, que desde o começo, então pega aí a ideia. Vamos pensar num texto de uma história conhecida da Bíblia, que é a história de Sansão. Livro de Juízes, capítulo 13. E eu leio com você o versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Agora leia o versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. 25. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Tem 3 pessoas agindo na história de Sansão. No mesmo capítulo. Há alguém que é ofendido, eles fazem mal aos olhos do Senhor. Aparece um anjo do Senhor, e você vai perceber aqui na sua Bíblia que essa expressão do Senhor não é uma expressão escrita normalmente, uma tradução que leva a pensar que isso aqui é uma pessoa distinta. E o 25, o Espírito do Senhor. Então você tem Pai, Filho e Espírito Santo agindo na história de Sansão a partir do seu nascimento. Num só texto você tem os 3 aparecendo. Isso aqui é interessante. A gente entende a partir disso não apenas que existem 3, mas como que esses três de uma maneira organizada e ecológica, eles agem na nossa vida. Isso aparece em muitas histórias. Por exemplo, a gente pode ir para o batismo de Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. Uau! E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Gente, 3 pessoas. 3 pessoas no mesmo lugar. No mesmo lugar, exatamente. Distintamente. Você tem o Filho na água, o Espírito Santo descendo como uma pomba, desce sobre ele, e uma voz declarou do céu. Então você tem a voz de Deus sendo ouvida, Jesus personificado aqui e encarnado, e o Espírito Santo de uma forma visível ali também aparecendo. Esses textos não falam que existe, eles não usam a palavra trindade, mas eles falam que existem 3. Esse e muitos outros textos. Portanto, o que a gente pode concluir desse e de muitos textos? Deus, tal como conhecemos, ele é composto de uma unidade de 3 pessoas. Entendi. Sabe o que na minha cabeça, não sei se na sua cabeça acontece isso também, mas o que acontecia antes, que eu imaginava, que era assim, ó, em algum momento eram 3 pessoas conversando aqui, ó, vamos lá, a terra é assim, gente, a coisa tá feia, você vai ter que descer agora, Jesus. O Espírito Santo fala, mas eu vou contigo. Então eu imaginava que assim, em algum momento eram os 3, mas em algum momento, de alguma forma, eles entravam um no outro
e virava uma pessoa só. Gente, isso acontece com você também? Cara, é muito legal isso pensar, porque assim, eles são 3 pessoas que se unem nos mesmos propósitos e características. Para a gente explicar assim, árvore é um conceito. Macieira é o nome. Então, quando a gente fala Deus, nós estamos falando de um conceito. Para que alguém seja chamado de Deus, tem alguns elementos fundamentais que tem que estar nele. Para ser Deus, tem que ser onipotente, onisciente, onipresente, todo justo, todo amor, perdoador, gracioso. Há características que a gente entende pela Bíblia que compõem essa figura Deus. Deus é criador. Então, para eu chamar o Espírito Santo de Deus, eu tenho que achar nele todas essas características. O Espírito Santo faz parte do processo da criação, ele tem poder criador? Sim, o livro de Jó diz, o Espírito de Deus me fez, é o sopro do Todo-Poderoso que me dá vida. Ele cita diretamente a obra da criação ao Espírito. O Espírito Santo é amor, ele é justo, ele é onipotente, ele é presente, ele é. Isso tudo na Bíblia é encontrado para essa pessoa. Todas as características são encontradas para Deus o Pai e essas características todas também para Deus o Filho. É por isso que você pode chamar de Deus qualquer um dos 3, porque eles compõem o que a gente chama de divindade. Jesus Cristo, o Filho, é Deus. Deus é um conceito. Entendi. Cabe para ele isso? Cabe. Cabe para o Espírito Santo isso? Cabe. Cabe para o Pai isso? Cabe. Por isso que, Robson, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana lá no poço e ela fala assim, eu sei que tudo é isso aí que você está me falando, muito legal, muito bom, mas quando o Messias, que há de vir, ele vier, ele vai explicar tudo isso aí que você está falando pra gente. E daí ele fala, eu sou. Eu o sou, algumas traduções dizem. Então ele está se referindo que ele é tudo aquilo, Criador, ele é o Espírito, ele é o Messias, ele é Jesus. A quem esse eu sou ele se refere? Ele se refere à maneira como eles entendiam Deus. Eles chamavam Deus de eu sou, porque quando Moisés conversa com Deus lá em Êxodo 3, e ele pergunta assim, quando me perguntarem para mim, quem te enviou, quem que eu digo? Aí a resposta lá na sarça ardente é eu sou. Diga aos filhos de Israel que eu sou. E quando, não só nesse episódio, mas em João 8,58 eles perguntam, Jesus fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele está querendo dizer assim, aquela pessoa que estava conversando com Moisés lá na sarça era eu. Eu sou o Deus do Antigo Testamento. Quem lá em cima do monte disse, não matarás, era Jesus Cristo, o Filho. A voz que ecoou no processo de criação era a dele. Ou seja, eu estive presente, agora você está conhecendo tudo que você ouviu de maneira encarnada. Era eu. Muito bom. Ele está presente, assim, e como o Espírito Santo também sempre esteve presente, é que como existe uma forma de funcionamento, e aí não é que um entra no outro, eles viram, mas eles se dividem e se organizam no processo de ligação conosco e da nossa salvação. Por exemplo, qual é o nome do Filho? Jesus. Significa Deus salva. Então nós conhecemos Jesus a partir da nossa realidade de quem precisa de salvação. Nós conhecemos o Pai e chamamos de Pai a partir da nossa realidade de precisa de alguém que cuida de nós. Então essa figura de Pai, mas é a partir da minha necessidade como pecador que ele se apresenta. Aliás, Deus sempre se apresenta pra gente a partir de uma necessidade. Quais os nomes que você chama ele? Deus, salvação, Senhor, caminho, vida, a partir da nossa realidade. É interessante esse eu sou. Antes que Abraão existisse eu sou, o eu sou. E você completa o resto. Ele é amor. Ele é o que você precisa hoje. Você que vai completar a frase. Agora, vindo nessa linha, né, e falando especificamente sobre essa relação que os 3 têm, que em alguns momentos a gente vê que Jesus se refere ao Pai, meu Pai que está no céu, ele quando está na cruz, ele tira de mim esse cálice, ele fala com Deus de uma forma como se eles estivessem criando um relacionamento, tendo um relacionamento de pai e filho. Como que você explica, por exemplo, essa relação que eles têm? Porque Jesus veio e tomou o nosso lugar e para mostrar para a gente a vida que deveríamos viver. Eu vim para que tenham vida, ele disse, e vida em abundância. E eu pergunto, como que é uma vida em abundância? Ele fala, a minha. A relação que eu deveria ter com Deus é a relação que ele me mostra. Ele fala, o meu Pai, mas quando ele ensinou você a orar, ele falou para você começar a oração como? Meu Pai, que Pai estás nosso no céu. que estás no céu. Ou seja, se refira a Ele da maneira como eu me refiro, porque eu vim aqui para você ver como é que você deve se relacionar com Ele. Gente, isso mudou tudo na minha cabeça. Ou seja, Jesus orava por quê? Para que a gente ore também. Jesus tinha uma conexão direta com o Pai a partir de uma perspectiva de quem está na Terra. Para a gente aprender e fazer igual. Fazer isso. Perguntar para Jesus, como é que você ora assim tão poderosamente? Eu não. Eu falei, então ora assim, ó. Há uma conexão. Tudo que eu não consigo, eu consigo em Jesus. E a gente disse aqui em outro vídeo, eu acho muito interessante. Quando nós oramos, você termina a oração como? Em nome de Jesus. Ele é o Filho perfeito que está no seu lugar, que fala a oração perfeita. Então nessa relação, a Trindade toda, por exemplo, atua na hora que você ora. Você ora ao Pai, o Espírito Santo te assiste na oração e o Filho intercede por você para que a sua oração seja ouvida.
O momento da oração é o momento que a Trindade toda age no pecador. O Pai ouve, o Filho intercede, terra-céu, e o Espírito Santo intercede céu-terra nessa relação inteira. Nossa, Você é é uma muito pessoa, importante. é uma assistência tremenda. Gente, a gente tá bem assessorado, essa que é a verdade. Exatamente. Não, Como perder, né? não temos. Com uma assistência não temos, dessa. Tá? Só se você não quiser realmente se esconder na caverna. Ó, tem um verso muito legal, Robson, que pesquisando sobre esse tema eu encontrei, lá em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 6, e agora quem vai ler é você. Alfabetizado, eu vou Vamos ler. descobrir se o Robson é alfabetizado ou Eu não. fui alfabetizado. E aí, a princípio, essa declaração me parece ser algo relacionado à Trindade. Porque me parece, né, uma revelação muito clara do Espírito. Falando do Espírito, eu queria que você me explicasse esse verso. Se a gente pode ter esse verso, né, como realmente uma separação, uma declaração de pessoas. Legal. Vamos pensar, quando você lê um texto bíblico e o texto bíblico te faz perguntas, as respostas dessa pergunta começam com alguns métodos que são básicos. Primeiro, leia o texto. Leia o texto respeitando o contexto e associando um texto com outro. Entenda o contexto do autor, quais problemas ele está tentando resolver com isso. E ao olhar para esse texto, Paulo está lidando com uma questão de unidade. O contexto vai nos dizer isso. Ele quer unidade. Ele está falando de uma congregação que precisa ser unida. Então ele diz assim, ó, versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir a ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, não há um conflito entre Jesus e o Espírito Santo. Eles estão agindo de uma maneira unida. Um nunca vai dizer algo que o outro não disse e um nunca vai eclipsar o outro de uma maneira, conflitar com o outro. E aí ele fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há muitas coisas que o Espírito Santo é capaz de fazer você fazer, mas é só o Espírito Santo, a fonte é a mesma. E aí ele vai continuar dizendo, e a diversidade nos serviços, mas... É o mesmo Deus. É o Senhor, é o mesmo. E há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. De quem que ele está falando aqui? Deus. Mas o Espírito Santo, para ser chamado de Deus, ele tem que ser Senhor. Há uma diversidade do serviço, mas o Senhor dos serviços é o mesmo. Serviço, Senhor, a quem você serve. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Mais uma vez a gente tem um atestado. Um atestado, mais do que dizer que esse texto está falando de uma Trindade, ele está falando de que o Espírito Santo pode ser chamado de Espírito, de Deus e de Senhor, porque ele está falando de coisas que o Espírito Santo faz, que é capacitar o povo com talentos e dons e capacidade de realizações e serviços. E o Espírito Santo faz isso. Portanto, eu posso plenamente chamar o Espírito Santo de Senhor e o Espírito Santo de Deus, porque o Paulo assim o faz. Robson, agora, para quem está chegando nesse momento e se deparou com esse assunto pela primeira vez, que assistiu esse vídeo, chegou até aqui, muito obrigada. Dá seu like aí, compartilha, pula. É isso. Mas, para quem chegou agora, nesse momento, como você explicaria, então, resumidamente, a Trindade? Aqui, ó, para fechar com os dois pés no peito da galera. Se proteja, porque vai vir com força. Não, põe o cinto aí, olha. Para explicar resumidamente a Trindade é Deus. Deus é trino. Deus é assim, é uma unidade de 3 pessoas distintas, com personalidade e unidas nas mesmas características e propósitos, e que juntas trabalham em nosso favor, para que a gente viva uma vida plena do jeito que Ele pensou em nós. Neste momento, segundo a Bíblia, eu tenho um intercessor no céu, Jesus Cristo, que faz a conexão de mim, como eu sou, com o Pai. E eu tenho uma pessoa divina que está comigo aqui, me ajudando a caminhar na terra e me fazendo ver o que sozinho eu não veria, que me faz ouvir o que sozinho eu não ouviria. Essa relação acontece, eu tenho uma relação com Deus, e essa conexão, essa relação com Deus, ora acontece com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas eu nunca estive sozinho, porque Deus sempre está presente comigo, seja lá com qual pessoa divina, plena sempre, vai se conectar comigo aqui. Isso é Trindade. Tem muitas coisas que nunca vamos conseguir saber, porque só Deus explica Deus. E para explicar plenamente Deus, você tem que ter uma mente divina. Mas aquilo que nos foi revelado, e na suma do que fomos revelados, é: você nunca esteve só. Amém. Amém. Me senti muito tocada e acho que entendi essa relação pela primeira vez, Robson. Espero que você tenha entendido, gente. Porque se com essa explicação você não entendeu, eu não sei mais o que fazer por você. Muito obrigada. Vamos fazer um bom. exercício agora? Nós vamos orar movidos pelo Espírito, em nome de Jesus, começando a oração chamando de Pai. Nossa, vamos, faz, porque eu já não sei mais a forma, já esqueci. Vamos lá.
Pai querido, nosso Deus, é em nome de Jesus que nos aproximamos de Ti, Senhor, movidos pelo Santo Espírito a Te buscar. E nós nos rendemos a Ti, pela Tua força, Teu poder, Tua graça, Tua vontade de nos salvar e essa Sua vontade que nunca foi impedida de poder estar conosco. Queremos também, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui, estar contigo também. Obrigado porque o Senhor nos dá a alegria, o privilégio de Te louvar, de Te adorar e viver dessa forma. Amém. Nos ajuda, Senhor, sempre a ter olhos abertos a Ti, ouvidos atentos a Ti, um coração sensível à Tua vontade. A nós que estamos aqui e a todos que nos assistem. Amém. Em nome de Jesus que nós falamos. Amém. Amém. Nossa, que certinho, hein? Arrasou. Até mais. Até mais, galera. Deus é isso aí. Tem alguém aí? Se você chegou até aqui, tem uma dica pra você. Clica em algum desses 2 vídeos aqui, ó, que estão aparecendo na sua tela, pra você conhecer mais o nosso canal e pra receber mais materiais, deixe seu e-mail no link que tá aqui na descrição, tá bom? Beijo!